Essa noite eu quero falar sobre a mentalidade de Herodes. O que isso quer dizer e qual é o seu significado? Eu estou convencido que nós vivemos em um tempo quando a humanidade está sendo seduzida. E isso que se vê não é a realidade. Mas há uma outra realidade, que a humanidade simplesmente não tem a permissão de ver e às vezes também não quer ver. Então, qual é o conteúdo dela? Ela trata da história, do presente e do futuro. Nós sempre ficamos nos perguntando por que Deus permite que aconteça o que está acontecendo no mundo. Por que Ele permite que haja governantes no mundo que muitas vezes são cruéis? Por que Ele permite essas coisas? Por que Ele permite tanto sofrimento no mundo? E por que Ele não posicionou as coisas de tal forma que Ele torne visível aqui o seu controle total? Sabemos que Ele não é um controlador, mas é que tem tantas coisas acontecendo nos bastidores, e é sobre isso que vamos falar essa noite, e vamos começar bem lá no início, para extrapolar essa história até ao tempo atual. Nós lemos em Testemunhos para a Igreja, da Sra. White, há um estudo de história que não é condenável. A história sagrada era um dos estudos das escolas dos profetas. No registro de seu trato com as nações, foram delineadas as pegadas de Jeová. Assim, hoje em dia, e esse é o ponto crucial aqui, cumpre-nos considerar seu trato com as nações da terra. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o afunilamento dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o final combate do grande conflito. Então, segundo esta citação, e claro, também segundo a Bíblia, porque os dois estão aqui em total harmonia, em algum momento vai chegar a uma controvérsia gigantesca entre as nações e Deus e seu povo. Em algum momento. E nós temos que estudar a história. Nós temos que recorrer ao passado para entender por que Deus agiu do jeito que Ele agiu, porque isso para muitos, frequentemente, é incompreensível. Por que nós temos tantos governos que muitas vezes são tão cruéis? Por que Deus permite isso? E o que Ele fez no passado, quando governos se tornaram brutais? Então temos que voltar bem lá para o começo. E aqui está uma imagem do deus Marduk. E esse deus, segundo diz a lenda, foi enviado pelo deus Anu a esse mundo para governar as pessoas más aqui nessa terra e mantê-los sob controle, para que não fiquem muito cruéis e não façam aquilo que normalmente fariam. Então esse Deus teve domínio sobre os maus. E todas essas lendas, é claro, têm um fundo de realidade. Assim, quem foi Anu na história e quem foi Marduk nessa história? E a maioria das lendas remonta a pessoas reais que em algum momento viveram sobre essa terra. Grandes homens da antiguidade. Agora, esse deus Marduk tem alguns símbolos. Por exemplo, ele porta uma espada. E a espada é símbolo de seu domínio, que ele domina e tem o poder de usar a espada para colocar ordem entre os povos. Então ele tem outros símbolos, ele está aqui com o tridente. Então ele tem outro símbolo, que é o símbolo de Anu. E esse está presente em todo lugar ali na sua roupa, embaixo.
talhado na pedra. E também, em grande parte aqui, nesse aparelho do seu braço, que tem a aparência de um relógio e que naturalmente contém o símbolo de Anu. E o dragão que está aqui representa o mal, que tem que ser dominado. Aqui está mais um tablete assírio. Nós vemos aqui o deus Shamash. Ele também tem aqui o disco solar, que consiste de duas cruzes, uma dentro da outra. Esse é o símbolo de Anu, em diferentes versões e formas. Esse é o símbolo do poder. Então, se você tem esse símbolo, isso mostra que você tem poder para reinar sobre outros. Aqui está a deusa Ishtar, a deusa da noite. Ele também tem uma estrela, que é a estrela de Ishtar, e naturalmente os outros símbolos são a coruja vê a noite, a coruja é sábia. Assim, temos aí o domínio sobre a escuridão, sobre a maldade. E o leão também é proeminente em Ishtar. Esses símbolos são muitas vezes usados também hoje para esclarecer essas relações. Portanto, esse foi o símbolo de Anu. Agora, quando nós recorremos à história, então vemos que diferentes governantes exerceram esse poder e também compuseram códigos, onde os juízos e as leis desse mundo foram cristalizados, por assim dizer. E um desses códigos é o de Hammurabi. Se trata de uma coleção de leis muito bem conservada, que data mais ou menos de 1772 a.C. Ele é um dos escritos decifrados mais antigos, de tamanho considerável. Vamos dar uma olhadela. O que contém esse código? O que está presente aqui? É exercido domínio sobre o quê? Quem exerce domínio sobre quem? No caso aqui, o rei Hammurabi foi instituído pelo sexto rei babilônico, Hammurabi. Partes dele também estão talhadas em pedras do tamanho de uma pessoa e em vários tabletes de barro. O código é formado por 282 leis. Isso já é interessante, porque a lei de Deus consiste de quantos mandamentos? De 10. Aqui nós temos 282 leis, e se nós dermos uma olhada nas leis atuais, então estamos falando de N milhares de leis. Quanto mais o ser humano se desvia do ideal de Deus, tanto mais leis são necessárias para conter a humanidade. Aqui já tínhamos 282 leis, com diversos níveis de severidade. Olho por olho, dente por dente, respeitava o status social, ou seja, quem era escravo, quem era livre. Mais ou menos a metade do código é de natureza contratual. Por exemplo, qual seria o salário de um boiadeiro ou de um cirurgião? O salário já era definido nessa época. E hoje temos as mesmas leis, só que em outra forma. Outras leis regulavam a pena para o construtor de uma casa que caiu, ou para a destruição de propriedades sob cuidados alheios, e assim por diante. Um terço do código se refere a domicílio e relações familiares, e se nós refletirmos bem no contexto atual, então nós vemos que essa é a base para todo o sistema de leis em todo o mundo. Por exemplo, questões de herança, divórcio, paternidade e comportamento sexual. Não temos as mesmas leis hoje também? Eu penso que sim. Aparentemente, uma única lei se refere a um funcionário público. Um juiz que toma uma decisão errada tem que pagar uma multa e ser removido permanentemente de seu ofício. Isso, naturalmente, hoje acontece raramente. Meia dúzia de instruções giravam em torno de questões do serviço militar.
Então, todo o sistema social é submetido à lei aqui, no que se refere a salário, no que se refere a relações, comportamento sexual, para pessoas livres, para escravos, para todo o sistema, como o serviço militar tem que funcionar. Tudo está prescrito nessas leis. Então, lemos aqui na descrição, Anu e Bel me chamaram pelo nome. Hammurabi, o príncipe exaltado que temia a Marduk, o Deus protetor de Babilônia, para legislar o país. Aqui, portanto, nós temos um código de um rei temporal que tem o poder de governar sobre pessoas e povos, segundo as suas leis bem entendem.